Você já percebeu como algumas sociedades conseguem permanecer relativamente unidas durante décadas, enquanto outras parecem mergulhar em conflitos permanentes? Por que alguns povos conseguem cooperar em torno de objetivos comuns, enquanto outros vivem presos em divisões aparentemente intermináveis? Será que os problemas da sociedade existem apenas porque existem pessoas más? Ou será que existe algo acontecendo dentro da mente humana que influencia profundamente a forma como construímos a vida coletiva? É exatamente sobre isso que vamos conversar hoje. Nos episódios anteriores, percorremos um caminho importante. Primeiro, nós compreendemos a esfera do eu. Depois, nós analisamos a esfera dos pares imediatos. E, em seguida, nós estudamos a esfera do outro, onde aprendemos a conviver com pessoas diferentes. Hoje, nós vamos dar mais um passo. Chegamos àquilo que podemos chamar de esfera da sociedade. Aqui, nós deixamos de pensar apenas em indivíduos e passamos a pensar em instituições, em cultura, em leis, em religião, em ciência, em economia, em política, em educação e em todos aqueles sistemas simbólicos que tornam possível a existência da vida coletiva. E é nessa esfera que percebemos algo fundamental. Nenhuma sociedade é construída apenas por prédios, nenhum país ele é sustentado apenas por dinheiro, nenhuma civilização existe apenas porque há tecnologia. Toda sociedade é sustentada por símbolos, por valores, por crenças compartilhadas, por narrativas, por ideais. E é exatamente aqui que encontramos o primeiro elemento da esfera da sociedade, o nível da coletividade. Enquanto na esfera do eu predominava a individualidade, na esfera dos pares predominava a intimidade, na esfera do outro predominava a convivência, na esfera da sociedade surge algo completamente diferente, a consciência de pertencermos a uma coletividade. Passamos a nos perceber como parte de algo maior, uma família extensa, uma cidade, uma profissão, uma universidade, uma igreja, uma nação ou até mesmo a humanidade. Essa capacidade, ela é extraordinária e ela permitiu que nossa espécie cooperasse em escalas jamais vistas na natureza. As neurociências mostram que o nosso cérebro ele evoluiu para identificar grupos, reconhecer alianças e construir pertencimento. Sentir-se parte de um grupo produz segurança, produz identidade, produz significado, mas também existe um risco quando a identidade coletiva substitui completamente a identidade individual. Aí nós deixamos de pensar, passamos apenas a repetir. É exatamente aqui que nasce uma das formas mais perigosas da anomia psíquica. Quando o indivíduo já não possui um centro interior, ele apenas reproduz aquilo que o grupo espera. Suas opiniões, elas deixam de ser próprias, suas escolhas deixam de ser conscientes, sua moral torna-se terceirizada. Ele não pergunta mais, isso é verdadeiro? Pergunta apenas, o meu grupo aprova isso? E é nesse momento que perdemos a autonomia psicológica. E é a partir desse momento que o nosso cérebro, a nossa mente, começam a adoecer. A imunologia cognitiva, ela existe justamente para impedir esse fenômeno. Ela nos permite pertencer sem sermos absorvidos, cooperar sem perder a nossa consciência crítica. O segundo elemento da esfera da sociedade é a mediação pelos símbolos e valores. Nós não convivemos apenas através de pessoas, convivemos através de ideias. Dinheiro, ele é um símbolo, a bandeira é um símbolo, a Constituição é um símbolo, os diplomas são símbolos, as religiões utilizam símbolos, as empresas utilizam símbolos, as famílias utilizam símbolos. Nossa própria linguagem é um gigantesco sistema simbólico. A filosofia, ela nos ensina que o ser humano é um animal simbólico. Já a psicanálise mostra que a nossa identidade é construída justamente através desses sistemas de significação. Já as neurociências demonstram que o nosso cérebro ele organiza o mundo por meio de categorias, narrativas e representações mentais. Isso significa que nunca enxergamos a realidade completamente como ela é. Sempre a interpretamos, e é justamente por isso que dois indivíduos podem observar o mesmo fato e chegar a conclusões completamente diferentes. Não porque um seja necessariamente inteligente e o outro não,
mas porque interpretam a realidade através de símbolos diferentes. Quanto maior nossa flexibilidade cognitiva, maior será a nossa capacidade de compreender perspectivas distintas. Quanto menor essa flexibilidade, maior a nossa tendência ao fanatismo. Aqui aparece novamente a importância da imunologia cognitiva. Ela fortalece a nossa capacidade de revisar crenças sem perder a nossa identidade. E o terceiro elemento é o controle pelo dever moral. Na infância, nós obedecemos porque temos medo da punição. Na adolescência, muitas vezes, obedecemos porque desejamos aceitação. Mas a maturidade, ela exige algo diferente. Agir corretamente, mesmo quando ninguém está olhando. Esse é o verdadeiro dever moral. Não agir apenas porque existe uma lei, mas porque reconhecemos o valor ético daquela ação. A filosofia discutiu isso durante séculos e a psicanálise explica que a nossa moral ela vai sendo construída ao longo do desenvolvimento. As neurociências elas mostram que regiões do córtex pré-frontal participam do autocontrole, do planejamento e das decisões éticas. Quanto mais amadurecemos psicologicamente, menos dependemos da vigilância externa. Passamos a ser governados pela consciência, e isso representa uma enorme liberdade. Chegamos agora às emoções predominantes dessa esfera. Além das emoções presentes nas esferas anteriores, surgem duas extremamente poderosas: o ideal e a paranoia. O ideal, ele move a humanidade. Foi graças aos ideais que surgiram universidades, hospitais, direitos humanos, descobertas científicas, movimentos de justiça. Toda a grande transformação começou porque alguém acreditou que o mundo poderia ser melhor. Mas existe um lado sombrio. Quando o ideal deixa de dialogar com a realidade, transforma-se em fanatismo. Quando acreditamos possuir toda a verdade, quando deixamos de ouvir qualquer crítica, quando passamos a enxergar qualquer divergência como ameaça, é aí que nasce a paranoia. A paranoia social não é apenas um transtorno clínico, pode tornar-se também um fenômeno coletivo. Grupos inteiros passam a acreditar que todos os outros representam perigo, criam inimigos imaginários, vivem permanentemente em estado de guerra psicológica. A psicanálise descreve o mecanismo como uma projeção. Nós projetamos nos outros aquilo que não conseguimos reconhecer em nós mesmos. A filosofia ela nos alerta para os perigos do dogmatismo. As neurociências mostram como medo, ameaça e polarização alteram os nossos processos decisórios. Sem imunologia cognitiva, qualquer narrativa emocional pode sequestrar nossa atenção. Passamos então aos movimentos dessa esfera. A ativação ela produz coesão ou alienação. A coesão ela permite que indivíduos diferentes trabalhem juntos, construam instituições, produzam conhecimento, desenvolvam cultura, protejam os mais vulneráveis. Mas a mesma necessidade de pertencimento pode gerar alienação. Quando nós deixamos de pensar criticamente, quando seguimos multidões apenas porque são multidões, quando confundimos quantidade com verdade, a alienação sempre começa quando abandonamos a reflexão. A inibição característica dessa esfera é a limitação. Toda a sociedade impõe limites. Nenhuma convivência seria possível sem regras. O problema não é existir limites. O problema é perder a capacidade de distinguir limites legítimos de formas de dominação. A maturidade, ela exige discernimento. Nem toda tradição deve ser rejeitada. Nem toda novidade deve ser aceita. Nem toda autoridade merece obediência. Nem toda rebeldia representa liberdade. O critério continua sendo a consciência crítica. Por fim, chegamos ao produto dessa esfera, a política e a cultura. Toda sociedade produz cultura. Toda sociedade produz formas de organização política. Mesmo quando alguém afirma não gostar de política, continua vivendo dentro de decisões políticas. A cultura, ela molda os nossos hábitos, a nossa linguagem, os nossos valores, a nossa alimentação, nossa maneira de amar, nossa forma de interpretar o mundo. Por isso, proteger a saúde mental não significa fugir da sociedade, significa participar dela conscientemente. E é exatamente aqui que entram novamente os temperamentos, os caráteres e as personalidades. Um temperamento colérico, ele pode transformar indignação em liderança ética ou em autoritarismo. Um sanguíneo pode promover integração ou superficialidade.
Um melancólico, ele pode aprofundar a reflexão ou tornar-se excessivamente pessimista. Um fleumático, ele pode favorecer estabilidade ou acomodação. O caráter, ele determinará como essas tendências serão educadas. E a personalidade, ela será a forma singular pela qual tudo isso aparecerá na vida concreta. Nenhum temperamento condena alguém, nenhuma personalidade determina o destino. Nossa liberdade, ela continua existindo. Ela cresce à medida que desenvolvemos consciência. E ao longo dessa série, vimos que a verdadeira imunidade não consiste em eliminar emoções, nem eliminar conflitos, nem eliminar diferenças. A verdadeira imunidade, ela consiste em impedir que qualquer emoção, ideologia, grupo, impulso ou narrativa assuma o controle completo da nossa mente. Uma sociedade saudável depende de indivíduos psicologicamente saudáveis, e indivíduos saudáveis constroem sociedades mais livres. E no próximo episódio, avançaremos ainda mais na compreensão da existência humana, porque compreender a mente é ao mesmo tempo compreender a própria civilização. E talvez seja exatamente esse o maior desafio do nosso tempo: construir uma sociedade capaz de preservar aquilo que existe de mais precioso no ser humano, a liberdade consciente de pensar, escolher e agir com responsabilidade. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Comente aqui embaixo o que você achou dessa reflexão.